Nós podemos passar uma vida inteira esperando a conversão de uma pessoa. A conversão é o maior dos milagres. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje uma festa bonita, a conversão justamente de São Paulo, este homem que nos deixa uma herança espiritual de um evangelizador sem limites. Que possamos cada dia mais, nós também assumirmos o nosso papel de evangelizador, levando a palavra de Deus, transformando a vida das pessoas pela graça e pela força de Deus que vai habitando dentro de nós, principalmente porque estamos enraizados na palavra dele. Bom, eu quero pegar com vocês a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3 ao 16. Diz assim: naqueles dias, Paulo disse ao povo: eu sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciões. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te, vai para Damasco, ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. E ele então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás sua testemunha diante de todos os homens daquilo que vistes e ouvistes. E agora, o que está esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Muito forte esse texto. É um texto de conversão. A conversão acontece quando nós fazemos um encontro com Cristo. E esse encontro pode ser através de uma palavra, de algo que chega ao teu coração, ou pode ser também, como São Paulo, uma experiência sensível, aonde o seu sentido, ali o da visão, pôde ver esta luz, pôde depois ouvir também a sua voz. O que percebe-se aí é que é um encontro. E é interessante porque Deus não tem formas quadradas, vamos dizer assim, de fazer isso. Há de várias maneiras, né? Encontrei pessoas que se converteram pelas homilias. Eu fiquei encantado. Na minha cabeça sempre me vem que ao fazer as homilias estou falando para pessoas que já estão enganjadas na igreja, que participam e que têm justamente já, vamos dizer assim, uma bagagem. Mas a gente se espanta, Deus utiliza de tudo e de repente aquela palavra, aquele modo falou ao coração daquela pessoa como se fosse o próprio Deus. Mas ao mesmo tempo, quando essa pessoa recebe a experiência de Deus, ele pode
deixar que isso se transforme em mudança e eu começo a tomar atitudes, ou eu simplesmente deixo passar. Por isso a nossa conversão, ela é uma conversão diária, porque à medida que eu estou falando aqui, Deus está tocando em você. Mas o que acontece? Ele pode tocar a tua vida, mas você não faz nada. Você permanece imóvel. Pequenos movimentos que vão gerando pequenas conversões. Então, escutar as intuições boas que Deus traz dentro do teu coração, quantas delas passaram e você não colocou em prática? Ou seja, Deus, Ele toca, Ele inspira, Ele traz as coisas dentro do teu coração, mas você não coloca em prática. E aí, quando nós olhamos para tantos de nós que intercedem por pessoas, pela conversão delas por anos, a conversão do meu esposo, da minha esposa, a conversão do meu filho, a mudança justamente de atitude relacional daquela pessoa no matrimônio, eu quero a conversão, eu desejo a conversão. E aí nós vamos orando, mas as coisas não acontecem. Por quê? Porque embora Deus continue a inspirar aquela pessoa a ir na igreja, a fazer isso, fazer aquilo outro, ela não vai. Ela não responde, comentava um tempo atrás da carta ao além, do além, que é um texto, que foi achado aí depois junto com as coisas de uma freira, que contava a história desta alma que estava justamente escrevendo a ela. E é interessante porque essa alma diz assim, que antes de acontecer o acidente, que levou à morte dela e do esposo, acidente de carro, ela dizia o seguinte, que como de outras vezes aconteceu, naquele último dia, ela também teve um desejo, um movimento dentro dela de ir para a missa. Então, aquilo veio dentro dela, mas como ela sempre fez das outras vezes, ela não seguiu, ela não foi. E quando então ela se encontra com o Eterno, ela percebe, porque quando nós nos encontramos com o Senhor, a verdade vai ser clara. Ela percebe que ela não seguiu várias das intuições, vários daqueles movimentos que Deus colocava dentro dela. Por isso, a conversão, ela é justamente uma graça, um milagre maior do que depois a cura física. Por exemplo, São Paulo aqui tem uma cura física, porque ele ficou cego. Mas a cura física é inferior à conversão. Porque sempre na conversão não depende somente de Deus. Depende também da pessoa, porque Deus não abre mão daquilo que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio. Assim, muitas emoções, muitas intuições vão chegando para aquela pessoa que você está orando pela conversão, mas ela pode negar todas elas. Todas as experiências ela pode negar. E às vezes vem experiências de sofrimento, porque o Senhor precisa despertar aquela alma, trazer desolação para que ela desperte. Mas mesmo ali, quantos escolhem não mudar? E muito agora, não é uma questão só, eu não quero, não de desprezo, de indiferença. Não, é uma racionalização da experiência e dos movimentos de Deus dentro de nós, que a gente vai deixando para depois. Da cabeça. Isso aqui não faz diferença. Isso aqui não é essencial. Então, você vai trabalhando nessas dimensões. Por isso, Deus está agora tocando no teu coração. Ele está falando com você. Mas como você está agindo? Como tem sido a sua conversão diária? Como você tem reagido a Deus? Pense um pouquinho sobre isso. Hoje, de forma especial, também, Deus nos coloca um chamado à conversão. Abençoai Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.